Graça e paz, bom dia. Vamos lá, terceiro vídeo dessa série de vídeos da mensagem de domingo. Os 3 tópicos que foi abordado. O que nós não devemos deixar nos controlar: pessoas, o passado, e agora nós vamos falar sobre o dinheiro. Eu falei daquele jovem rico, que quando o Senhor falou para ele assim, falta uma coisa, ele se entristeceu, porque a vida dele era controlada por aquilo que ele tinha. Mas o mais importante do que as coisas, são as pessoas. O que o Senhor se preocupava não era com aquilo que ele tinha, mas era com a sua vida. Então eu quero dizer para você, Deus se preocupa com você. Se você não assistiu os 2 últimos vídeos, volte, para que você possa entender sobre o que nós estamos falando. Você vai conseguir compreender sobre este tópico, mas para que você entenda os 3, volta e assiste, procura lá no canal da igreja que você vai encontrar, tá? Edificando em Cristo, amém, Bragança Paulista. Então vamos lá, Atos capítulo de número 5, versículo de número 11, diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviam essas coisas. Esse versículo vai falar sobre o quê? Sobre Ananias e Safira, o que aconteceu com eles. Porque Ananias e Safira eram homens controlados pelo dinheiro também, assim como aquele jovem rico. Então preste atenção numa coisa: a igreja primitiva, ela estava crescendo. E a Bíblia vai dizer que no versículo de número 32 do capítulo de número 4, assim: e era o coração e alma da multidão dos que criam. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Eles tinham o coração e a alma deles voltado para as coisas de Deus, eles estavam crendo. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Presta atenção, eu sei que nós vivemos num tempo diferente, mas aqui onde nós estamos lendo, eles tinham tudo em comum. Ninguém falava assim, isso é meu, isso é seu. Não, eles tinham tudo em comum. E eles depositavam aquilo que eles tinham aos pés dos apóstolos como uma oferta. Versículo de número 37, olha o que diz: possuíam uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então alguém vendia uma propriedade, depositava aos pés dos apóstolos para que toda a comunidade da fé fosse abençoada. Eu sei que no tempo que nós vivemos é difícil fazer isso, mas eu quero usar esse texto como um exemplo de manipulação do dinheiro. A Bíblia vai dizer que havia um certo homem chamado Ananias e a sua esposa Safira. Eles venderam a propriedade e levaram parte e depositou aos pés dos apóstolos. O texto vai dizer que eles levaram parte, eles não levaram tudo. Mas por quê? Eu sei que alguns vão pegar esse texto e vai dizer assim, você tem que entregar tudo. Não é isso. É que Deus está moldando e Deus está ensinando uma comunidade. E o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Mas aquele que é manipulado pelo dinheiro, ele quer dar um jeito. Aquele que é controlado pelo dinheiro, ele quer dar um jeitinho. E o texto vai dizer, versículo de número 3 assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse partes do preço da herdade? O texto diz que Ananias ele cai duro e morre. Por quê? Porque ele mentiu. Porque ele queria mostrar algo que na realidade não era a sua essência. Ele levou parte para mostrar que ele estava junto, mas na realidade ele reteve outra parte, porque o coração dele estava cheio do quê? Daquilo que Satanás colocou em seu coração. Então nós não podemos deixar o dinheiro controlar a nossa vida. Vivemos uma experiência essa semana, aqui na igreja. Nós estamos enfrentando um momento difícil, uma crise, todo mundo está passando por uma dificuldade, mas a gente continua investindo no reino, preparando para que a mensagem chegue até o seu lar. E depois de tudo organizado, nós investimos um dinheiro e o Senhor preparou algo que nós precisávamos particularmente. Quando você tem o seu coração na obra, Deus, Ele prepara aquilo que você precisa. Deus, Ele te abençoa. Então, quando o dinheiro manipula a sua vida, você não consegue viver o extraordinário de Deus.
mas quando Deus controla e direciona a sua vida, você tem uma vida produtiva em Deus. Pensa nisso, não deixe as pessoas, não deixe o passado e não deixe o dinheiro controlar a sua vida. Fique na paz do Senhor, tenha uma excelente semana e domingo nós temos o culto online. Deus te abençoe, fique na paz.